Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e hoje nós vamos conversar um pouco sobre química ambiental, que é um tema bastante recorrente no Enem, sendo abordado de maneira direta e indireta. Então vamos lá, pega o seu caderno de anotações e partiu! Bem, a química ambiental, o que ela estuda? Ela busca compreender todos os processos químicos que acontecem no meio ambiente. Dentre esses processos, nós temos a chuva ácida, que na verdade é uma intensificação da acidez da chuva. Em geral, normalmente, essa chuva ácida, ela já possui um caráter ácido, e essa intensificação se deve devido à presença de alguns gases na atmosfera, como por exemplo, o CO2, o SO2, o SO3, o N2O3 e o N2O5. Esses gases, ao interagir com a água das chuvas, eles formam ácidos, como o ácido carbônico, o ácido sulfuroso, o ácido sulfúrico, o ácido nitroso e o ácido nítrico. E são esses ácidos que dão essa característica de maior acidez para as águas das chuvas. E, consequentemente, isso causa algumas questões ambientais, como, por exemplo, a degradação do solo. Então, a chuva ácida, na verdade, é resultado dessa combinação da água com esses gases provenientes da atmosfera. Outro processo químico que acontece aí no meio ambiente e que a química ambiental estuda bastante é a questão da camada de ozônio, que na verdade é uma camada com gás ozônio que tem em torno de 10 km de espessura. Essa camada, ela filtra as radiações ultravioletas, de modo com que essa filtragem beneficia nós aqui no planeta Terra. Então nós podemos dizer que essa camada funciona como um filtro solar do planeta, pois ela filtra essa radiação ultravioleta que é prejudicial para a gente. Porém, tem alguns tipos de gases que nós chamamos de CFC, que são os gases carbono, flúor e carboneto, clorofluor e carbonetos, que ele agridem essa camada de ozônio, ele consome o ozônio presente nessa camada. Eles reagem com o ozônio, formando radicais livres, que posteriormente voltam a reagir com esse ozônio. E esse ciclo vicioso vai consumindo o ozônio, provocando um estreitamento na camada. E por consequência desse estreitamento, nós temos que a filtragem dessas radiações ultravioletas, elas se tornam menos eficazes. Consequentemente, os raios ultravioletas, essa radiação, chega com maior intensidade aqui na Terra, prejudicando a vida terrestre. Bem, estudantes, então, acredito que a questão que alguns livros, algumas literaturas, algumas reportagens trazem como um buraco na camada de ozônio, não seja bem um buraco, mas sim um estreitamento nessa faixa dessa camada, na espessura dessa faixa, que tem em torno de 10 quilômetros. Outro processo ambiental, processo químico envolvendo o meio ambiente, é a questão do efeito estufa, que nada mais é do que uma concentração de gases na atmosfera. Essa concentração de gases recebe os raios solares, armazenam ele, estocam ele, esse calor, criando uma região de maior temperatura. O efeito estufa, por si só, ele não é uma questão, um problema ambiental, mas a sua intensificação, sim. Mas o que causa essa intensificação? É a presença de alguns gases, como o dióxido de carbono, os gases CFCs, o metano e os óxidos nitroso. Esses gases fazem com que esse efeito estufa seja intensificado, e é essa intensificação que é a grande questão ambiental. Para você ter ideia, o CO2, por exemplo, que é o dióxido de carbono, ele intensifica o efeito estufa em até 55%. Então, é uma grande influência sobre o efeito estufa. Bem, estudantes, nós podemos perceber
que esses três processos químicos envolvendo o meio ambiente, a chuva ácida, a camada de ozônio e o efeito estufa, estão diretamente ligados a emissões de gases na atmosfera. Gases esses que são basicamente provenientes de atividades humanas. A química ambiental estuda os biocombustíveis como uma das propostas de resolução desses problemas, mas uma pequena parte da resolução. Nós temos então que os biocombustíveis são aqueles combustíveis oriundos de uma origem renovável, ou seja, ele não possui origem fóssil. Dentre os principais biocombustíveis que nós temos estudando hoje no mercado, tem-se o bioetanol, que é o bioálcool, né? O nosso biodiesel e o biogás. Inclusive, hoje já temos biocombustíveis de segunda e terceira geração, que mexe com biomassa lignocelulósica, como o bagaço da cana, como a palha do arroz, o capim-elefante e assim por diante. Então, nós podemos chamar que os biocombustíveis são combustíveis mais limpos e dos processos para melhorar essa questão ambiental é a utilização dos biocombustíveis na matriz energética brasileira. Então, todo esse estudo envolvendo os biocombustíveis, o Enem gosta bastante de fazer um paralelo com outras disciplinas em relação a ele. E para finalizar esse panorama geral de química ambiental, nós temos uma grande interdisciplinaridade entre química, geografia e biologia. As questões trazem um enunciado contando uma problemática, interagindo com a parte geográfica e biológica, principalmente no que diz respeito à poluição de água e solo e à reciclagem. Então, estudante, esse aqui é o panorama geral de química ambiental. Nós separamos 3 questões do Enem 2018 e 2019, que são as 2 últimas edições do Enem, para nós resolvermos e encontrarmos, evidenciarmos toda essa questão de química ambiental dentro das questões. Então, vamos aí. A primeira questão é a do Enem 2019, a questão 115. Ela diz o seguinte: o concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, à brita e à água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Pois bem, então essa primeira parte do enunciado evidenciou que o concreto é uma mistura de cimento, areia, brita e água, e que a areia é extraída do leito dos rios e a brita é extraída da fragmentação de rochas. Continuando, a questão diz o seguinte: na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído, em substituição ao particulado rochoso graúdo, na fabricação de novos concretos, obtendo um material com a mesma propriedade que o anterior. Pois bem, a proposta é utilizar concreto reciclado moído para substituir o particulado rochoso. Ok. Continuando, a questão finaliza perguntando: o benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução de... Aí ele dá as alternativas da extração da brita, da areia, consumo de água, consumo de concreto e a fabricação de cimento. Pois bem, vamos para a resolução. O enunciado foi claro. Ele disse que o concreto reciclado moído vai substituir o particulado rochoso. E esse mesmo enunciado evidenciou que esse particulado rochoso, na verdade, é a brita. Então, analisando as alternativas, o benefício ambiental gerado vai ser a redução na extração de brita. Consequentemente, a alternativa correta é a letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 104 do Enem 2019. Ela diz o seguinte, na sua primeira parte do enunciado: algumas toneladas de medicamento para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos,
parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Pois bem, essa primeira parte do enunciado afirma que os fármacos foram feitos para ser estáveis e manter suas propriedades químicas ao longo do tempo. E que após o consumo de parte desses fármacos, a outra parte não usada foi excretada, foi descartada de forma inalterada e persistiu durante um período no meio ambiente. Aí ele continua: em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Desta forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. E pergunta: qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Pois bem, essa parte da questão afirma que no mundo é detectado traços desses fármacos no esgoto doméstico e em águas superficiais e em águas de subsolo. E ele afirma que essa presença causa efeito prejudicial aos organismos aquáticos e terrestres. E para finalizar, ele pergunta: qual ação pode ser tomada, pode ser feita para reduzir, para minimizar esses prejuízos nos recursos hídricos? E dá aqui todas as nossas possibilidades de ação. Então, na resolução dessa questão, nós temos que analisar ação por ação e ver aquela que melhor se encaixa no propósito. Então, vamos aí para a nossa resolução. A ação proposta na alternativa A afirma o seguinte: utilização de esterco como fertilizante na agricultura. Podemos eliminar de cara. O exercício não falou de agricultura, não falou de fertilizante, muito menos de esterco. Letra B. Ampliação da rede de coleta de esgoto na zona urbana. Também podemos eliminar, pois a grande questão não é aumentar a abrangência da rede de esgoto, mas sim melhorar o tratamento desse esgoto, eliminando os traços desses fármacos. Letra C. Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões. Também podemos eliminar, pois aqui a grande questão é que os lixões, em sua maioria, não são adaptados, não são aterros sanitários próprios para receber esse tipo de descartes. Letra D. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluente. Uma ótima alternativa, mas para confirmar a letra D, vamos ler a letra E e descartá-la. Reuso de lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Totalmente inviável. Em nada eu usar o lodo das ETAs na agricultura vai ajudar nessa questão dos fármacos nas redes de esgoto doméstico e nas águas, nos recursos hídricos, né, subsolo e superficiais. Então, realmente é a letra D. E para a nossa última questão, que é a questão 99 do Enem 2018, ela diz o seguinte: a identificação de risco de produtos perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e realizada por meio de sinalização, composta por um painel de segurança de cor alaranjada e um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme determina a legislação, permite que se identifique o produto transportado e os perigos a ele associados. Pois bem, para transportar um produto perigoso, tem que ter, então, um painel de segurança na cor alaranjada e um rótulo de risco. Isso permite identificar que produto é esse que está sendo transportado. Na segunda parte da questão, ela afirma o seguinte: a sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada por um caminhão. Então, ele traz aí o painel de risco, traz a identificação do produto com os códigos. Os 3 algarismos na parte superior do painel indicam o número de risco. O número 268 indica tratar-se de um gás com toxicidade corrosivo, né? Então, vamos aí. Os 3 primeiros algarismos é o número de risco, sendo que esse 2 indica que ele é um gás, o 6 indica que ele tem uma certa toxicidade e o 8 indica que ele tem uma certa ação corrosiva. Continuando a questão, ele afirma o seguinte: os 4 dígitos na parte inferior correspondem ao número ONU, que identifica o produto transportado. E pergunta:
Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde à substância e das alternativas. Pois bem, os 4 números lá embaixo daquele 268, nós chamamos de número ONO, que é o código 1005. Cada produto tem um código e ele quer identificar qual é o produto que se refere a esse código 1005. Então, o que nós temos que fazer é analisar todas as alternativas e ver qual encaixa nessas características. Pois bem, o número 268 é porque ele é um gás com toxicidade e corrosivo. Vamos analisar as nossas alternativas, então. De cara, nós podemos eliminar o nitrogênio, porque o nitrogênio compõe 78% o ar na atmosfera. Se ele fosse tóxico e corrosivo, provavelmente nós não estaríamos aqui resolvendo essa questão. A letra E também nós podemos eliminar, porque o dióxido de carbono ele é proveniente da queima de combustível e da respiração das plantas, aí, então nós respiramos ele, então nós podemos eliminar que ele não encaixa nesses critérios. O gás propano também nós podemos eliminar, pois ele junto com o butano compõe o nosso gás de cozinha. E um produto, se fosse perigoso dessa maneira, não estaria dentro das nossas residências. Sobrou então o eteno e a amônia. Vamos eliminar o eteno, porque ele é um gás relacionado com o amadurecimento das frutas, então ele não vai causar essa toxicidade, essa corrosão. Sobrando então a alternativa letra C, amônia, que realmente tem uma certa toxicidade ao inalar e por formar uma base fraca, o NH4OH, ela tem um certo poder de corrosão. Então realmente a alternativa correta é a letra C. Bem, galera, nós finalizamos essa primeira aula sobre química ambiental, resolvendo algumas questões que trazem a química ambiental como objeto direto do questionamento ou como objeto indireto. Então, valeu, até a próxima aula.